Fala pessoal, beleza? Hoje vamos dar continuidade às nossas videoaulas sobre o Brasil colônia. Hoje vamos falar da organização política do Brasil no ciclo do açúcar e no ciclo do ouro, fazendo um estudo comparativo. Vamos nessa? Primeiro, nós precisamos estar atentos que, assim como funcionava na economia, funcionava na política, na cultura, enfim, em todas as relações sociais que envolvia metrópole e colônia. Tudo que existia na colônia era considerado estanco. Estanco significa monopólio do Estado. Como nós estamos na era do absolutismo, Estado é sinônimo de rei. Então, estanco é monopólio do Estado, monopólio do rei. De modo que, assim como, economicamente, todas as riquezas da colônia pertenciam ao Estado português, a estrutura política funcionava da mesma maneira. Se tudo é um estanco, a autoridade máxima no Brasil era do rei de Portugal. O rei de Portugal detinha a autoridade máxima, a autoridade plena no Brasil colônia. Então, ele era o governante maior, e ele detinha a autoridade máxima. Agora, todos nós sabemos que era impossível o rei de Portugal, principalmente naquela época, nós estamos falando de Idade Moderna, século XV, XVI, as tecnologias eram muito obsoletas, era impossível, naquela época, o rei de Portugal administrar o Brasil lá de Portugal. Óbvio, o Brasil está distante, sabemos, por aulas anteriores, que se tudo desse certo, a viagem de Portugal para o Brasil durava no mínimo 4 meses. Então, como era impossível o rei administrar o Brasil lá de Portugal, para resolver, essa questão, o Estado lusitano criou o Governo Geral. O Governo Geral foi um órgão criado por Portugal com o objetivo específico de administrar o Brasil. O Governo Geral foi um órgão criado pela metrópole portuguesa com o objetivo específico de administrar o Brasil. Claro que o poder, quando Portugal cria o Governo Geral, o poder era exercido pelo governador-geral. O governador-geral era quem exercia o governo geral. E o governador-geral era nomeado diretamente pelo rei de Portugal. Estamos na era do absolutismo e os cargos políticos, eles eram cargos de confiança. Os cargos de mando eram cargos de confiança. Não eram, como hoje, cargos eletivos. Eles tinham tempo, eles tinham, um tempo pré-determinado, não havia eleições. Todos esses cargos eram cargos de confiança. Então, o rei de Portugal criou o governo geral para que o governo geral se tornasse, como se tornou, o órgão específico para administrar o Brasil. Tá? O governador-geral era nomeado pessoalmente pelo rei e esse governador, nomeado pessoalmente pelo rei, era a autoridade máxima na colônia. O governador-geral, nomeado diretamente pelo rei,
era a autoridade máxima na colônia. O poder do governador-geral na colônia era tão grande que alguns historiadores chamam o governador de vice-rei. Tamanho o poder que o governador detinha na colônia. Então, alguns historiadores chamam o governador de vice-rei, tamanho o poder que ele tinha na colônia. É claro que o governador-geral, nomeado pelo rei, ele tinha autoridade plena, entretanto, a autoridade dele estava subordinada à autoridade do governador, estava subordinada à autoridade do rei. Correto? A autoridade do governador estava subordinada à autoridade do rei. Mas na colônia ele era a autoridade máxima. Existem historiadores, inclusive, que chamam o governador-geral de vice-rei. Tamanho o poder, tamanho a influência, tamanha influência que o governador-geral tinha sobre as estruturas políticas e administrativas do Brasil. Vamos mostrar para vocês, através de um fluxograma, como essa estrutura administrativa estava organizada, porque isso facilitará muito o nosso entendimento sobre a estrutura administrativa e como a estrutura administrativa, estava organizada. Vamos lá no fluxograma. Galera, com esse organograma, é muito mais fácil compreendermos como estava organizada a estrutura administrativa do Brasil no ciclo do açúcar. Então, como nós vimos, tudo que havia na colônia era um estanco. Se tudo que havia na colônia era um estanco, a autoridade máxima era do rei de Portugal. Como era impossível o rei de Portugal administrar o Brasil lá de Portugal, nós vimos que ele, o rei, criou o governo geral. O governo geral era exercido pelo governador-geral e o governador-geral era nomeado pelo próprio rei de Portugal. Quem nomeava o governador-geral era o próprio rei de Portugal. O governador-geral, era a autoridade máxima na colônia. O governador-geral era a autoridade máxima na colônia. Ele tinha, dentro da colônia, plenos poderes. Ele só estava subordinado ao rei. Na colônia, o governador-geral tinha plenos poderes, só estava subordinado ao rei. Bom, se era impossível o rei de Portugal administrar o Brasil lá de Portugal, era impossível o governador-geral, mesmo ele sendo o gestor mor do Brasil, era impossível o governador-geral administrar o Brasil sozinho. Não tinha como o governador-geral administrar o Brasil sozinho. Para isso, para ajudá-lo na administração do Brasil, o governador-geral criou auxiliares administrativos. Daqui a pouco nós vamos falar especificamente da função de cada um. O governador criou auxiliares administrativos e esses auxiliares eram nomeados diretamente pelo governador. Todos eles tinham como objetivo ajudar o governador na administração. Todos tinham como objetivo ajudar o governador-geral na gestão, na administração. Assim como a gente falou
o governador-geral era nomeado pelo rei. Na época, os cargos, eles não tinham um tempo definido, o mandato não era eletivo, os cargos políticos todos eram nomeados na base da confiança, não havia, portanto, um mandato definido, porque estamos na era do absolutismo. Então, os cargos administrativos eram cargos de confiança, nesse caso, do governador, da confiança do rei, e no caso deles, auxiliares, confiança do governador-geral. Muito bem. Um dos auxiliares administrativos do governador era o capitão-mor. O capitão-mor era um dos auxiliares administrativos do governador. A palavra mor é uma síncope, significa maior. Então, capitão-mor significa capitão maior. A função do capitão-mor era de defesa. O capitão-mor, ele tinha como grande função proteger a colônia das invasões estrangeiras, do ataque dos índios e por aí vai. Então, o capitão-mor tinha a função de defesa. Nomeado pelo governador, a função de defesa, os cargos de confiança, os mandatos não possuíam um tempo pré-definido, pré-determinado. O outro auxiliar administrativo do governador-geral era o provedor-mor. O provedor-mor, provedor maior, era o homem responsável pelas finanças. Capitão-mor, defesa, provedor-mor, finanças. E por fim, mas não menos importante, o ouvidor-mor. O ouvidor era a pessoa responsável pela justiça. Seria capitão-mor, o que hoje a gente chamaria de ministro da Defesa, provedor-mor, o que hoje nós chamaríamos de ministro da Economia, da Fazenda, das Finanças, e o ouvidor-mor seria o que hoje nós chamaríamos de ministro da Justiça. Então, Defesa, Economia e Justiça. Esses três eram os principais auxiliares administrativos do governador-geral. Havia outros, mas se a prova perguntar, vai perguntar sobre um deles três. Pode ficar tranquilo. Tranquilo? Então, na escala do poder, o rei, acima de tudo, nomeava o governador-geral. Governador-geral, autoridade máxima na colônia. E, para não governar a colônia só, o governador-geral nomeava esses auxiliares administrativos, capitão, provedor e ouvidor-mor. Subordinado ao governo geral estavam as capitanias hereditárias. As capitanias encontravam-se subordinadas ao governador-geral, ao governo geral. Nas capitanias, o poder era exercido pelo capitão donatário. Nas capitanias, o poder era exercido pelo capitão donatário. O capitão donatário era a autoridade, era a autoridade máxima na capitania. A capitania estava subordinada ao governo geral. Agora, olhem que detalhe interessante. Assim como o governador, quem nomeava o capitão donatário era o rei de Portugal. Certo?
Então, o donatário, ele não era nomeado pelo governador. O donatário era nomeado pelo rei de Portugal. O rei está acima de tudo. Abaixo do rei, o governo geral, o governador. E abaixo do governo geral, as capitanias hereditárias. Mesmo o donatário sendo nomeado pelo rei, ele, donatário, politicamente estava subordinado ao governador geral. O donatário, politicamente, encontrava-se subordinado ao governador geral. É importante que entendamos como o sistema de capitanias, como o sistema de hereditárias foi criado. O sistema de capitanias, ele foi implementado no Brasil por sugestão da expedição colonizadora comandada por Martim Afonso. Se tiver em dúvida, volta lá para as primeiras aulas de Brasil, quando nós falamos do momento da colonização. Martim Afonso veio para cá para vasculhar o Brasil e tentar encontrar ouro. Não achou ouro, então ele fez um relatório onde sugeria ao rei de Portugal que a nossa colonização fosse feita através da agricultura. E ele, Martim Afonso, sugeriu ao rei de Portugal que a colonização do Brasil, do ponto de vista político, fosse feita através do sistema de hereditárias ou de capitanias hereditárias. Em verdade, quando o Martim Afonso sugeriu o sistema de capitanias, ele fez isso porque esse sistema já era um sistema implementado por Portugal na África com sucesso. E como na África as capitanias prosperaram, o que é que Martim Afonso pensou? Se esse modelo de organização política na África deu certo, não tem por que no Brasil ele não dá. De modo que Martim Afonso escreve o relatório sugerindo ao rei de Portugal que a nossa colonização, do ponto de vista econômico, fosse feita através da agricultura e que a nossa colonização, sob os aspectos políticos, fosse feita através das capitanias hereditárias, e o rei Dom João III acatou as duas deliberações do fidalgo Martim Afonso de Souza. Ambas deliberações foram acatadas pelo rei de Portugal, de modo que o rei de Portugal, no ano de 1535, vou repetir calmamente para vocês registrarem aí, 1535, o rei de Portugal criou o sistema de donatárias ou de capitanias hereditárias no Brasil. 1535, o rei Dom João III criou o sistema de donatárias ou o sistema de capitanias hereditárias no Brasil. Vamos enxergar como esse sistema funcionava. Gente, o sistema de donatárias funcionava da seguinte maneira. Aqui nós temos a primeira fronteira internacional do Brasil, o Meridiano ou Tratado de Tordesilhas. Esse tratado definiu a primeira fronteira territorial do Brasil. Nós vimos na aula anterior, está em dúvida, volta, que as bandeiras contribuíram para a expansão do território brasileiro. Porque, como todos podem perceber por aqui, pelo Tratado de Tordesilhas, o Brasil não teria
o mesmo tamanho de hoje. O Brasil era muito menor, como a gente pode perceber, se nós levarmos em consideração o meridiano de Tordesilhas. Então, o sistema de donatárias funcionava da seguinte maneira. Nós temos aqui o Tratado de Tordesilhas, de norte a sul. O Brasil foi dividido em 14 ou 15 lotes de terra. De norte a sul, o Brasil foi dividido em 14 ou 15 lotes de terra. Não precisa você se preocupar se eram 14 ou 15. Na verdade, é porque 2 lotes tinham o mesmo nome, São Vicente, e pertenciam ao mesmo donatário. Mas não se preocupe que a prova não vai perguntar a ninguém se eram 14 ou 15. Então, de norte a sul, o Brasil foi dividido em lotes de terra. Cada lote desse era uma capitania. Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte. Aí você diz, mas tem 2 Maranhões. Mas os 2 Maranhões são de donatários diferentes, observe. Então, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Itamaracá, Pernambuco, Bahia e por aí vai. Olha o donatário da Bahia, Francisco Pereira Coutinho, como o primeiro núcleo de povoamento do Brasil foi na Bahia, a primeira cidade foi em Salvador, não é? O Francisco Pereira fundou na Barra uma vila de ocupação de povoamento chamado Vila do Pereira. É por isso que na Barra muitas coisas se chamam Pereira. Quem mora aqui em Salvador sabe que na Barra você tem muitos estabelecimentos comerciais, etc., com o nome Pereira. Não é por conta do dono do estabelecimento, não, e sim por conta do donatário da Bahia, que foi Francisco Pereira Coutinho. Então, cada lote desse era uma capitania. Todas as capitanias, com tudo que existia nelas, eram consideradas como estancos. Todas as capitanias, com tudo que havia nelas, eram consideradas estancos. O que é estanco? Monopólio do Estado, monopólio do rei. Todas as capitanias, reitero, com tudo que havia nelas, eram consideradas estanco, monopólio do rei. O rei, através de um documento escrito, que não era comum, documentos escritos na época eram raros, mas o rei de Portugal, através de um documento escrito chamado Carta de Doação, o rei de Portugal, através de um documento escrito chamado Carta de Doação, ele doava, com a carta de doação, ele doava a posse da capitania a um nobre da corte portuguesa. Nobre é a mesma coisa que fidalgo. Os portugueses chamavam os seus nobres de fidalgos. Então, o rei era o dono, tudo isso aqui é estanco, e através da carta de doação, o rei doava a capitania a nobres fidalgos. O nobre, quando recebia a posse da capitania, se tornava um donatário ou um capitão donatário. Capitão no sentido de ser dono da capitania e não no sentido de ser uma patente militar. Depois é que capitão tornou-se uma patente militar. Então, o nobre que recebia a capitania passava a se chamar capitão donatário. Através da carta de doação, o rei nomeava nobres e os nobres nomeados por ele tornavam-se capitães donatários.
Quando o nobre recebia a capitania, junto com a carta de doação, o donatário tinha que juramentar um documento chamado foral. Foral, ele é conhecido como documento juramento. O foral é conhecido como documento juramento. Por que o foral é conhecido como documento juramento? Porque o foral era um documento escrito, sim, mas apesar do foral ser um documento escrito, era um documento que o donatário tinha que jurar perante Deus. O donatário tinha que fazer o juramento desse documento perante Deus. Não é? As relações religiosas na Idade Moderna, elas eram muito fortes. Lembre-se, o teocentrismo, a ideia de Deus como centro, era muito poderoso, era muito forte. Bom, então, o foral era um documento juramento através do qual o donatário assumia com o rei, através do qual o donatário assumia com o rei direitos e deveres. O donatário assumia, através do foral, direitos e deveres. Veja que interessante. O donatário, quando ele se tornava, não é, um capitão donatário, o nobre, quando se tornava o capitão donatário, ele tinha que cumprir o foral. Se ele cumprisse o foral, as capitanias ou a capitania eram hereditárias. Se ele não cumprisse o foral, ele perdia a capitania. Então, o foral era o termômetro. A capitania só se tornava hereditária se o donatário cumprisse o foral. Se ele não cumprisse o foral, ele perdia a capitania para o Estado. Veja bem, é lógico que você vai me perguntar se o donatário normalmente cumpria o foral. Claro que cumpria, porque terra é poder. Terra é poder. E se terra é poder, na hora que ele cumpre as deliberações do foral, ele está garantindo que a terra fique em suas mãos. Ele está garantindo que a terra fique em suas mãos. Então, era muito difícil o donatário descumprir com o foral, porque ele perdia a terra, perder poder. E aí é que está. Se o foral era um documento juramento que continha os direitos e os deveres do donatário, vamos saber quais eram os direitos e os deveres deles. É bom lembrar, direito. Direito é uma opção. Ele pode ou não exercê-lo. Agora, dever, não. Tanto que tem o nome. Dever é uma obrigação. Primeiro direito do donatário era de explorar livremente qualquer riqueza da capitania. O donatário tinha o direito de explorar livremente qualquer riqueza da capitania. É claro que, se ele encontrasse alguma riqueza e essa riqueza representasse uma concorrência para o Estado português, ele não podia explorá-lo. Porque nós não podemos esquecer, sob hipótese alguma, que nossa colonização era mercantilista.
Entendeu? Então, se a colonização é mercantilista, a economia colonial complementava a economia metropolitana. Então, o primeiro direito do donatário era o direito de explorar livremente toda e qualquer riqueza que ele encontrasse na capitania, desde que essa exploração estivesse enquadrada nas normas do pacto colonial. Segundo direito do donatário era o direito de conceder sesmarias. O donatário tinha o direito de conceder sesmarias. O que são sesmarias? São latifúndios. O que é que os donatários faziam? Eles pegavam a capitania deles, muitos dividiam essas capitanias em vários latifúndios e distribuía esses latifúndios com os seus sesmeiros. Sesmeiro era o dono da sesmaria. E quem se tornava sesmeiro? Tornava-se sesmeiro quem o donatário quisesse tornar sesmeiro. Novamente, a gente já sabe disso por osmose. Os cargos políticos eram de confiança. E estamos na era do absolutismo. E os cargos políticos eram todos eles de confiança. Tá certo? Então, inclusive, essa concessão de sesmarias é uma das origens da propriedade privada no Brasil. Tá? Capitania e sesmaria é uma das origens da propriedade privada no Brasil. Correto? Então, basicamente, esses eram os dois mais importantes, os principais direitos do donatário. Explorar livremente a riqueza das capitanias, tá? Explorar a riqueza das capitanias livremente, desde que não competisse com a metrópole, tá? E conceder sesmaria livremente. E os deveres do donatário? Aqui é que é muito importante os deveres, porque deveres são obrigações. Primeiro dever, colonizar a capitania com recursos próprios, ou seja, do próprio donatário. No momento que o Brasil foi colonizado, lembre-se, a economia portuguesa estava em crise. No momento em que o Brasil foi colonizado, a economia portuguesa estava em crise por conta da decadência do comércio de especiarias. Então, Portugal não tinha recursos na época para colonizar o Brasil. Portugal não tinha recursos para colonizar o Brasil. Tanto vocês devem lembrar, quem não se lembra, vá para a aula aí anterior, que para o ciclo do açúcar sair, foi necessário o financiamento dos holandeses. Então, na hora que Portugal cria o sistema de capitanias, o que é que Portugal está fazendo? Terceirizando a colonização do Brasil. Está transferindo para particulares a responsabilidade do processo de colonização. Transferindo para particulares a responsabilidade de colonizar o Brasil. Por isso que, para colonizar o Brasil, o donatário tinha que investir o dinheiro dele. Tinha que investir o dinheiro do próprio bolso. Correto? Então, o primeiro dever do donatário era colonizar a capitania com recursos próprios. Segundo dever, proteger a capitania com recursos próprios, principalmente das invasões estrangeiras. Lembre, está em dúvida na aula passada, os holandeses
quando descobriram a existência do pau-brasil aqui, eles começaram a contrabandear e uma das obrigações do donatário era a obrigação de proteger as capitanias e proteger exatamente contra invasões estrangeiras, proteger contra ataque dos índios, enfim. Quando a gente fala aqui de proteção, trata-se de uma proteção interna e de uma proteção externa. Trata-se de uma proteção interna e de uma proteção externa. Donatário, portanto, tinha que colonizar a capitania com recursos próprios. O donatário tinha que proteger a capitania com recursos próprios e, além de colonizar e proteger com o dinheiro dele mesmo, donatário, o donatário ainda era obrigado a pagar o quinto, um quinto ou 20% de todas as riquezas que ele encontrasse no Brasil. Todas as riquezas que ele explorasse aqui, ele tinha que repassar para Portugal o quinto. Então, meninos, vejam que coisa interessante. Quando Portugal criou o sistema de capitanias, Portugal está se isentando de responsabilidade fiscal. Portugal não ia investir nada, porque Portugal ia colonizar sem gastar, Portugal ia proteger sem gastar e ainda iria ganhar, porque 20% do bruto de tudo que o donatário obtivesse ficaria de Portugal. Desta maneira funcionava o sistema de donatárias. Mas esse sistema, reitero, ele já funcionava assim no continente africano. Ele foi transladado para o Brasil da mesma maneira. Ele já funcionava desta forma na África e os portugueses trouxeram esse modelo para cá, implementaram esse modelo aqui, copiando o modelo africano. Gente, muito se fala da questão do sistema de donatárias. A maioria dos livros didáticos trazem uma informação que precisa ser corrigida. É claro que os livros mais recentes já corrigiram isso. A informação tornou-se uma informação praticamente generalista. O sistema de capitanias que vocês acabaram de ver foi um fracasso. Se aparecer isso na prova, professor, o sistema de capitanias foi um fracasso, eu vou marcar o quê? Verdadeiro ou falso? Falso. Por quê? Veja só. Primeiro, quando se diz que o sistema de capitanias foi um fracasso, a pergunta é, sob que aspecto, correto? Por exemplo, se levarmos em consideração a questão política, o sistema de capitanias foi um sucesso. As capitanias, como forma de organização política de ocupação do território brasileiro, o sistema de hereditárias foi um sucesso. E a maior prova de que as capitanias foram um sucesso foi que esse sistema durou até 1763. Guarde essa data. Alguns livros colocam 1750, tá? Outros 1763. Não se preocupe com data, porque as provas contemporâneas, elas não se preocupam com isso. Se elas puserem uma data, sempre estará certo e esse não será o nosso problema. Então, o sistema de capitanias sobrevive até a segunda metade do século XVIII,
1750 ou 1763. Até a segunda metade do século XVIII, o sistema de capitanias sobreviveu. Isso nos possibilita afirmar que, politicamente, esse sistema foi um sucesso. Por que fácil? Se esse sistema, politicamente, não tivesse sido bem sucedido, ele não duraria até o século XVIII. Perfeito? Então, a gente vai ter as capitanias funcionando até a segunda metade do século XVIII, 1750, 1763, quando o Marquês de Pombal transformou as capitanias em províncias. Pombal transforma as capitanias em províncias, certo? Então, 1535 surgem as capitanias. De 1535 até 1763, a divisão geopolítica do Brasil era de capitania. A partir de 1763, as capitanias dão lugar às províncias. As províncias duram de 1763 até 1891, quando foi promulgada a primeira Constituição da República Brasileira. As províncias, então, duram de 1763 a 1891. Em 1891, as províncias, então, passam a se chamar estados. Então, o que se chamava de capitania no período colonial é o que hoje nós chamamos de estado. Mas, voltando politicamente, as capitanias prosperaram, porque se elas não tivessem prosperado, elas não durariam até 1763. Então, quando se diz que as capitanias foram um fracasso, como eu perguntei, sobre que aspecto? Porque sobre o aspecto político, as capitanias foram um sucesso. Agora, economicamente, das 14 ou 15 capitanias, 3 delas prosperaram. Certo? Economicamente, 3 dessas capitanias prosperaram. Quais foram e por quê? Então, politicamente, o sistema de capitanias foi um sucesso. Economicamente, as capitanias fracassaram. Por que as capitanias fracassaram? Na verdade, foram vários fatores históricos que, atuando ao mesmo tempo, contribuíram para o fracasso das capitanias. Primeira causa que a gente poderia enumerar seriam os pequenos investimentos dos donatários. Para você colonizar, para você investir no sistema de donatárias, era necessário que os capitães donatários, os fidalgos, fizessem um volume de investimentos muito grande. E os donatários não investiram tanto quanto era necessário para fazer o sistema funcionar. Os donatários não investiram tanto quanto era necessário para fazer o sistema funcionar. Segundo motivo, além dos parcos ou poucos investimentos, o segundo fator que fez com que as capitanias fracassassem, o segundo fator foi o constante ataque dos índios. Os donatários erguiam núcleos de povoamento, os índios vinham de lá, derrubavam. Natural que os índios derrubassem, porque
Os índios estavam na terra, certo? Os índios estavam aqui, digamos que, entre aspas, os índios eram donos das terras. E na hora que os brancos vieram para cá e começaram a montar núcleos de povoamento, digamos que os índios se sentiram profanados, porque as terras originalmente eram deles. E aí, de repente, vem um monte de branco, monta os núcleos de povoamento, é como se as terras deles estivessem sendo invadidas e profanadas. Por isso, a constância do ataque indígena. Então, primeira causa, poucos investimentos. Segunda causa, o constante ataque dos índios. Entretanto, eu não gosto muito de falar que na história tem um fator principal, porque, na nossa opinião, todos os fatores históricos são importantes. Todos têm o seu grau de importância, então não existe um fator que se sobreponha, a palavra é essa, perdão, não existe um fator que se sobreponha a outros. Todos têm a mesma importância. Mas, eu vou colocar assim, digamos que o fator que mais se destacou, para não colocar o principal, foi, copiem, eu vou falar calmamente, registrem isso, a distância entre a metrópole e a colônia. A distância entre a metrópole e a colônia foi o elemento que mais se destacou quando a gente fala de fracasso econômico das capitanias. A viagem de Portugal para cá, sabemos todos, na melhor das hipóteses, durava 4 meses, no mínimo 3, 4 meses. Então, imagine que o donatário está precisando de instrumentos agrícolas, pá, enxada, picareta, sementes, enfim, o donatário está precisando de instrumentos agrícolas para implementar a sua atividade agrícola. E aí, esse instrumento agrícola leva 3, 4 meses para chegar. Daqui até que ele chegue, pode ser que a atividade esteja completamente perdida. Isso, eu estou citando um exemplo. Outro exemplo, vamos supor, alguém cometeu um crime na capitania. Se alguém cometeu um crime, como o Brasil não podia ter leis, a colonização estava subordinada ao pacto colonial, ao mercantilismo. Se alguém cometesse um crime no Brasil, ele tinha que ser julgado por leis de Portugal. Então, vai esperar vir os juízes de Portugal, os advogados de Portugal, para julgar o crime que o cara cometeu. Então, a distância entre Portugal e Brasil, metrópole e colônia, acabava criando inúmeras dificuldades para o funcionamento das capitanias. Resultado, as capitanias acabaram ganhando vida própria. Ou seja, quando o donatário queria a solução de um problema, ao invés dele apelar para a metrópole, ele próprio tomava a frente e ele próprio resolvia o problema. Isso acabou dando às capitanias uma autonomia muito grande, o que para Portugal era muito ruim. Por quê? Porque se as capitanias ganham autonomia, qual é a garantia que Portugal tinha que um desses donatários não entraria com o processo de uti-possidetis e tomaria a capitania para ele das mãos da metrópole? Aí a gente entende por que a necessidade de Portugal no Brasil criar o governo geral. Por que não teve governo geral nas colônias portuguesas africanas, só capitanias? Governo geral é uma experiência exclusiva do Brasil. Não teve governo geral na África. Por quê? Porque na África, Portugal
nunca perdeu o controle das capitanias. Aqui no Brasil, o governo de Portugal estava perdendo o controle das capitanias. Foi aí que, para manter o controle das capitanias, Portugal cria o governo geral. As capitanias foram criadas primeiro. As capitanias foram criadas em 1535. O governo geral foi criado em 1548. As capitanias foram criadas em 1535. O governo geral foi criado em 1548. Aí a pergunta: a criação do governo geral foi depois. 1548, as capitanias, 1535. A criação do governo geral. Pergunta de prova. A criação do governo geral extinguiu as capitanias? Falso. O governo geral, ele foi criado para controlar, centralizar melhor o sistema administrativo. Entendam o governo geral como a presença da metrópole na colônia. O governo geral, ele foi criado para controlar o sistema de capitanias. Correto? Aí a gente entende melhor porque, né, Portugal tinha esta necessidade no Brasil de criar o governo geral. Era a necessidade de controlar melhor o sistema de donatárias que estava correndo solto. E Portugal não poderia deixar, de maneira alguma, esse sistema rolar solto. Correto? Então, as capitanias fracassaram basicamente por esses três fatores. Poucos investimentos do donatário. Segundo fator, o constante ataque dos índios. E o terceiro fator, a autonomia das capitanias, que foi castrada com a criação do governo geral. Agora, uma outra questão, e os livros didáticos precisam ser atualizados nesse aspecto, é com relação às capitanias que prosperaram. A maioria dos livros diz que somente 2 capitanias das 14 ou 15 vão prosperar. Está errado. Em verdade, das 14 ou 15 capitanias, 3 delas deram certo. Mas deram certo mesmo. Deram muita grana, muito dinheiro ao Estado português. Primeiro, a capitania de Pernambuco foi a capitania que prosperou economicamente, e Pernambuco prosperou por conta do açúcar. É bom lembrar que o açúcar que a gente produzia era o açúcar mascavo. Pernambuco, na época, período colonial, Idade Moderna, século XVI, Pernambuco, na época, era o maior produtor de açúcar do mundo. Pernambuco, na época, era o maior produtor de açúcar do mundo. Pernambuco era o açúcar. O maior produtor de açúcar do mundo era Pernambuco. Então, Pernambuco prosperou porque Pernambuco prosperou por causa do açúcar. A segunda capitania que prosperou foi a capitania de São Vicente.
São Vicente prosperou por quê? Bom, São Vicente prosperou por dois motivos. Primeiro, açúcar. Aliás, São Vicente e Bahia sempre revezavam o segundo lugar. Então, São Vicente, que fica no atual estado de São Paulo, é uma capitania que vai prosperar por causa do açúcar. Correto? Além do açúcar, São Vicente prosperou por conta dos núcleos de povoamento. São Vicente prosperou por conta dos núcleos de povoamento. Os mais avançados núcleos de povoamento do Brasil estavam em São Vicente. Lembre-se que os dois primeiros núcleos de povoamento do Brasil foram fundados em 1531 por Martim Afonso de Souza. Correto? Os dois primeiros núcleos de povoamento do Brasil foram fundados em 1531 por Martim Afonso de Souza. Correto? Foram as vilas de Santo André e São Vicente, os dois mais importantes núcleos de povoamento do Brasil, então, foram fundados em 1531 por Martim Afonso de Souza e ambos estavam em São Vicente. Então, quando a gente diz que São Vicente era povoada, se você tem povoamento, você tem movimentação econômica, você tem movimentação política e por aí vai. Então, Pernambuco prospera por causa do açúcar. Pernambuco era o maior produtor de açúcar do mundo. São Vicente prospera por conta do açúcar e por conta dos núcleos de povoamento. Entretanto, a mais rentável capitania do Brasil foi a Bahia de Todos os Santos. A capitania baiana foi a mais rentável de todas as capitanias do Brasil. Quem mais deu dinheiro, a capitania que mais prosperou, foi a Bahia. A Bahia que pertencia a Francisco Pereira Coutinho, mas ele acabou morrendo num confronto com os índios tupinambás. E a Bahia, quando Pereira Coutinho morreu, o Estado português assumiu a gestão da Bahia. Bahia prosperou por quê? A Bahia produzia açúcar e açúcar branco. Professor, você não disse que só quem refinava açúcar era Holanda? Industrialmente. Esse refino da Bahia era um refino manual, era um refino artesanal. Correto? Então, era um processo de refino bem rústico. Eles colocavam, pegavam a barra de açúcar, que o açúcar era produzido em tabletes, chamavam-se pães de açúcar. Eles pegavam aquela barra do pão de açúcar, que tinha um formato oval, semelhante àquele monumento do Rio, por isso que aquele monumento se chama pão de açúcar, correto? Então, eles pegavam o pão de açúcar, colocavam esse pão de açúcar no coador e iam jogando água. Tá bom? Repetia-se várias e várias e várias vezes esse processo, ia jogando água, até que as impurezas iam decantando. Eles iam jogando água, as impurezas iam descendo, até que no topo ficava uma camada de açúcar branco
eles cortavam aquela camada de açúcar e moíam na mão grande, de maneira artesanal. Então, a Bahia produzia açúcar, era um açúcar branco refinado e era um refino artesanal. A Bahia prosperou por causa do açúcar, mas prosperou também por conta do povoamento. As duas capitanias mais povoadas do Brasil eram São Vicente e Bahia. Tá? Até porque uma coisa leva a outra. A primeira capital do Brasil foi fundada na Bahia, em Salvador. A escolha da Bahia para fundar a primeira capital, Salvador, deu-se porque a localização geográfica era privilegiada. Aquela falha tectônica, o rosto que cria a cidade alta, a cidade baixa. Então, a Bahia prospera por conta do açúcar, a Bahia prospera por conta do povoamento, a Bahia prospera porque a primeira capital do Brasil estava aqui, Salvador. Então, Salvador era o centro político administrativo do Brasil. E nós sabemos que até hoje, aonde se encontra o centro político e administrativo, encontra-se o dinheiro, circulação de pessoas influentes política e economicamente, e essas pessoas circulavam pela cidade de Salvador. A Bahia prosperou por conta do Porto de Salvador, que infelizmente hoje encontra-se abandonado, mas na época o Porto de Salvador tinha o apelido carinhoso de Pérola do Atlântico. Para vocês terem uma ideia, o Porto de Salvador ele era mais frequentado do que o de Manhattan. Fica aqui. Uma localização super privilegiada na Baía de Todos os Santos, um local de águas calmas, fazia com que o Porto de Salvador fosse o maior entreposto de comércio do mundo. Isso mesmo, vocês estão ouvindo, do mundo. O maior entreposto de comércio do mundo era o Porto de Salvador, marítimo, claro. Então, a Bahia prospera por conta do açúcar branco, revezava com São Vicente, segundo lugar, pelo povoamento, por ter sido o centro político administrativo do Brasil, primeira capital do Brasil, primeira cidade do Brasil, fundada em 29 de março de 1549 por Tomé de Souza, prosperou por conta do gigantesco fluxo econômico do Porto de Salvador e prosperou também, anotem, grifem, destaquem isso, a Bahia fabricava o segundo produto mais rentável do Brasil colônia. Olha, eu estou falando do Brasil colônia. Quando eu digo Brasil colônia, eu estou incluindo o açúcar e o ouro. O segundo produto mais rentável do período colonial foi o fumo ou tabaco, produzido aqui na região do Recôncavo Baiano. Na época do período colonial, os grandes destaques da produção de fumo eram Cachoeira, São Félix, Maragogi, Santo Amaro, eram os grandes centros de produção de fumo ou tabaco. O fumo era o segundo produto mais importante do período colonial. No ciclo do açúcar, o produto mais importante, o açúcar. No fumo, no ouro, o ouro. Mas o segundo produto mais importante, tanto no açúcar quanto no ouro, era o fumo ou o tabaco. Então, essas foram as 3 capitanias que prosperaram. Retomando o organograma administrativo, o rei, a autoridade máxima, governador-geral, autoridade máxima na colônia, capitanias hereditárias e subordinada às capitanias encontravam-se
as câmaras municipais. Câmaras municipais eram organismos que administravam o município. Até hoje, as câmaras municipais têm essa função, ajudarem o prefeito, na época o prefeito chamava-se alcaide, ajudar o prefeito na administração. Então, as câmaras municipais tinham essa função, ajudarem na administração dos municípios. Portanto, as câmaras municipais eram organismos de poder local. Quem exercia o poder nas câmaras municipais? Bom, o poder nas câmaras municipais era exercido pelos homens bons. O poder nas câmaras municipais eram exercidos pelos homens bons. Quem eram os homens bons? Anote: grandes proprietários de terras e de escravos. Homens bons eram grandes proprietários de terras e de escravos, ou seja, ricos, elite, porque pobre é homem mau, certo? Homem bom eram grandes proprietários de terras e de escravos. Esses homens bons eram nomeados para as câmaras municipais. Lembrem-se que os cargos eram de nomeação e todos os homens bons estavam subordinados aos donatários. Então, olhe o fluxograma de poder. O rei, subordinado ao rei o governo geral, subordinado ao governo geral as capitanias e subordinada às capitanias as câmaras municipais. Essa era a organização política e administrativa do Brasil durante o ciclo do açúcar. E essa organização político-administrativa, ela foi criada, organizada pelo ex-governador-geral do Brasil, Tomé de Souza. O primeiro governador-geral do Brasil foi o grande artífice, o grande arquiteto dessa estrutura política e administrativa do Brasil durante o ciclo do açúcar. Agora que a gente estudou e aprendeu a organização política e administrativa do ciclo do açúcar, fica mais fácil compreendermos a administração, a organização política e administrativa do ciclo do ouro, não é? Lembrando que a organização política, econômica, social, cultural, religiosa, moral, ética, etc., todo o processo de estruturação do Brasil colônia estava enquadrado, subordinado ao mercantilismo. Vamos aprender como funcionava a estrutura administrativa do Brasil colônia no ciclo do ouro. É muito fácil, porque nós já temos os pré-requisitos, não é, da estrutura do açúcar. Vamos lá, como funcionava a estrutura administrativa do Brasil no ciclo do ouro. Quando o ouro foi descoberto, a primeira providência que Portugal tomou foi considerar a região mineradora um estanco. Estanco significa monopólio do Estado. A região mineradora foi considerada um estanco, ou seja, monopólio do Estado. Para administrar a região mineradora, Portugal cria a Intendência das Minas. A Intendência das Minas
administrava a região mineradora, que eram Minas, Goiás e Mato Grosso, acrescente, a gente esqueceu. Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Então, a Intendência das Minas era responsável pela administração na região mineradora. O poder na Intendência das Minas era exercido pelo Intendente das Minas. O Intendente era nomeado diretamente pelo rei de Portugal. O rei nomeava o intendente. Agora observe, o intendente ele só tinha influência sobre as regiões mineradoras, Minas, Goiás e Mato Grosso. Fora da região mineradora, a autoridade era do governador geral. Olha a importância disso. Se fora da região mineradora, a autoridade era do governador geral, todos percebem que as duas estruturas econômicas coexistiram. Entendeu? Então, na Intendência das Minas, o poder estava em mãos do intendente. O intendente estava subordinado ao rei e era nomeado pelo rei. Ele estava subordinado ao rei e era nomeado diretamente pelo rei. Quando Portugal criou a Intendência das Minas, a estrutura política controlada única e exclusivamente pela intendência, ela era muito ruim, porque o intendente, a não ser que ele fosse onipresente, Deus, ou fosse um flash, tivesse uma velocidade da luz, ele não conseguia, o intendente das Minas não conseguia administrar a região mineradora toda. Não conseguia. Então, como o intendente não conseguia administrar a região mineradora toda, isso é óbvio, porque a região mineradora era muito grande, os latifundiários aproveitavam-se e contrabandeavam ouro. O mecanismo mais usado pelos latifundiários para contrabandear o ouro eram os chamados santos do pau oco. Eles mandavam fazer santos de madeira, oco por dentro, enchia o santo e contrabandeava o santo para Portugal. Certo? Ninguém desconfiava porque achavam que aquele santo era de madeira de lei. Cedro, sucupira, jacarandá, carnaúba, babaçu. Madeira de lei é uma madeira realmente que pesa muito e ninguém desconfiava que dentro daquelas madeiras estavam ouro contrabandeado. Porque lembre-se, os intendentes eram obrigados, os latifundiários, eram obrigados a repassar para Portugal 20% do bruto que eles extraíssem, o quinto. Depois das casas de fundição, todo ouro extraído no Brasil era levado às casas de fundição. Nas casas de fundição, esse ouro era fundido, ele era transformado em barras, proibiu-se a circulação do ouro em pó. Quando eu digo pó, repito, são pequenas pepitas. O ouro era fundido, transformado em barras. É claro que o ouro em barra é muito mais difícil de ser contrabandeado do que o ouro em pó. O ouro era fundido, transformado em barras, selado. Selado é o seguinte, ele recebia o selo, o brasão da família real portuguesa e quintado. Ou seja, o Estado português tirava os 20% dele e repassava para os latifundiários o restante. Então, vejam que com as casas de fundição, o controle sobre a administração tornou-se maior. Mas aconteceu uma coisa interessante. Se antes das casas de fundição, os latifundiários roubavam o Estado português, após as casas de fundição, o Estado português passou a roubar os latifundiários. E ladrão que rouba ladrão tem senso de perdão. Veja só,
O funcionário público, vamos supor, ele pegava de um latifundiário qualquer 1.000 quilos de ouro, 20% tinha que devolver 800. Aí na hora de devolver, devolvia 500. O latifundiário brigava. E aí ficava aquela disputa de palavra, era levada a disputa ao Estado português. De um lado você tinha um funcionário público dizendo que não roubou, do outro lado você tinha o latifundiário dizendo que foi roubado. A tendência do Estado português era acreditar num funcionário público. Moral da história: as casas de fundição produziram como consequência, em 1720, uma revolta nativista no Brasil, na região de Vila Rica, na região mineradora. Essa revolta é chamada de Revolta de Vila Rica ou Revolta Felipe dos Santos. Revolta de Vila Rica ou Revolta Felipe dos Santos. Por que Felipe dos Santos? Felipe dos Santos foi o nome do líder do latifundiário que organizou, que liderou a revolta, que articulou a revolta. A Revolta de Vila Rica foi uma rebelião nativista que tinha como objetivo acabar com as casas de fundição. A proposta dos latifundiários para Portugal foi a seguinte: Portugal acabaria com as casas de fundição e, em troca, os latifundiários se comprometeriam a pagar uma quantia fixa de 100 arrobas de ouro por ano. Portugal não aceitou. Os latifundiários queriam, repito, acabar com as casas de fundição e, em troca, os latifundiários propuseram pagar um valor fixo de 100 arrobas de ouro por ano. Por que Portugal não aceitou? Porque Portugal estava arrecadando muito mais. E como Portugal não aceitou, os latifundiários partiram para a porrada e a revolta de Vila Rica foi violentamente sufocada pelo Estado português. O Estado português agiu com a violência absurda, sufocou a revolta de Vila Rica, inclusive o líder maior, Felipe dos Santos, foi enforcado e esquartejado para servir de exemplo. Olhe, e eu repito, Felipe dos Santos foi enforcado e esquartejado para servir de exemplo. Para vocês, quando a gente fala de enforcamento seguido de esquartejamento, eu tenho certeza que a maioria de vocês associa logo a Tiradentes. Mas entenda que Tiradentes não foi o primeiro, nem o último, nem o único. Essa pena, forca seguida de esquartejamento, era uma pena comum. E a revolta de Vila Rica foi duramente sufocada. Aliás, Portugal fazia muito isso. Quando tinha uma revolta, agia com uma violência, com um furor muito grande, para usar isso como exemplo. Não faça, porque a gente vai agir botando, rasgando. Agora, eu disse o tempo todo que essa revolta é nativista. O que é uma rebelião nativista? Uma rebelião nativista é uma rebelião nativa, uma rebelião local, sem objetivos separatistas. Tá? Toda rebelião é considerada nativista quando ela tem feições características locais. Uma rebelião nativista é uma rebelião contra alguma política de exploração. Uma rebelião nativista é uma rebelião contra alguma política de exploração imposta pelo Estado. É diferente, por exemplo, das rebeliões separatistas. A revolta separatista, a rebelião separatista, é uma rebelião
que defende a independência, a quebra do pacto colonial. Professor, como eu vou saber que uma rebelião é nativista ou separatista? Bom, primeiro pelo contexto, segundo, vou lhe dar uma dica. A primeira revolta separatista do Brasil foi a Inconfidência Mineira de 1789. A primeira revolta separatista do Brasil foi a Inconfidência Mineira de 1789. Todas as rebeliões que explodem de 1789 para frente são separatistas. Todas as rebeliões que explodem de 1789 para trás são nativistas. Essa é a cena. Primeira revolta separatista do Brasil, Conjuração Mineira. Todas as rebeliões que aconteceram antes são chamadas de nativistas e todas que eclodiram depois são chamadas de rebeliões ou revoltas separatistas. Mas a revolta de Vila Rica foi um desdobramento das casas de fundição. Esse é o organograma político-administrativo do Brasil no ciclo do ouro. Tanto no ouro quanto no açúcar, os dois organogramas enquadrado, estruturado através do mercantilismo. Então, gente, dessa forma, a gente acabou de concluir a organização política e administrativa do Brasil no período colonial. É uma aula um pouco longa, mas a gente preferiu fazê-la de uma vez só para não quebrar, né, nossa estruturação. Né? Falamos do período pré-colonial, da colonização, da organização econômica e agora da organização política. São 4 aulas. Então a gente não quis quebrar esta estrutura organizacional, por isso essa aula ficou um pouco mais longa, mas não há problema, né? Porque o bom de aula online é que você pode parar para retomar depois, pode parar para fazer as anotações que quiser, voltar. Então, com isso a gente fechou toda a organização política e administrativa do Brasil no período colonial. Na próxima aula, vamos falar sobre a organização social no açúcar e no ouro e, por último, vamos falar da crise do sistema colonial, começando pelo açúcar e indo pelo ouro. Então, nós temos ainda mais 2 aulas sobre o Brasil colônia. Na próxima, abordaremos as questões sociais e, por último, falaremos do processo de decadência, tá bom? Então acompanhe o nosso canal, clique nas notificações para receber o aviso em tempo real e até a próxima aula.